A paz do Senhor a todos, estamos aqui mais uma vez com Atualizados com Cristo. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Estamos aqui mais uma vez com mais uma palavra para transmitir ao seu coração. Uma mensagem jovem que vai se caber a cada um que busca ter um ministério. O título de hoje, como eu já disse, o que fazer para ter o meu ministério? O que fazer para expandir o meu ministério? O que fazer para que o meu ministério venha nascer? A Bíblia vai ensinar pra gente que devemos ser pescadores de homens. E assim muitos dos jovens buscam hoje em dia ter realmente o seu ministério para pregar a palavra de Deus. Com base nisso, eu queria trazer hoje essa mensagem para você. Vamos lá. Como fazer o meu ministério? O que ser? O que fazer? O que dizer? O que pensar como alguém que quer ter um ministério? O que querer? Aí vem as respostas. Primeiro ponto, de o que ser. Ser submisso ao próprio Senhor. O que fazer? Fazer somente a vontade de Deus. O que dizer? Nada. Alguns pastores chegam na gente e falam: ei Deus, abençoa esse pregador. Que não seja ele, mas que seja o Senhor falando. Você só precisa estar na presença de Deus, fazendo a vontade dele, para que na hora de dizer, você não diga, mas que ele venha te usar como atalaia e porta-voz de Deus. Então quem diz é o próprio Senhor. O que pensar? O que o próprio Jesus pensaria. E o que querer? Almas para o reino de Deus. A Bíblia vai falar novamente, temos que ser pescadores de homens. Temos que ser ganhadores de almas. Outro ponto, o que nunca pensar? Pode alguma coisa sem o próprio Deus. Assim como foi falado no vídeo anterior, muitos falam sobre o conhecimento adquirido pelo mestre, mas poucos querem falar com o mestre do conhecimento. O que preciso ter? A palavra. E o que preciso saber? As escrituras. O que elas falam? O que elas vão dizer? O que você precisa ter guardado no seu coração? A Bíblia também vai citar pra gente: guardei a tua palavra em meu coração para que eu não peques contra ti. Alguns dos jovens chegam em mim e falam pra mim: e aí, como é que você faz para poder manter um ministério? Como é que você faz para ter um ministério? Como é que você fez para criar um ministério? Primeiramente, essa questão de ministério é algo que Deus coloca no seu coração. Como assim? Ao nascer, ou mesmo quando ele está no ventre da mãe, Deus promete para a mãe, para o pai, que vai ter o filho, que ele vai ser um homem abençoado na terra, que vai transmitir a palavra de Deus, que vai ser um porta-voz na terra. Quando falamos isso, muitos ainda falam: você tem que praticar e não sei o quê. Uma vez chegou um pastor em mim e falou para mim: ei, antes de você pregar, eu queria te passar umas dicas, eu queria te falar algo. E ele falou para mim: para você pregar, você tem que ter algumas técnicas, algumas posições diferentes. Eu falei: mas como assim, pastor? E ele falou para mim simplesmente: você tem que aprender a roncar, você tem que aprender a falar como um pregador, você tem que aprender a se posicionar bem no púlpito e não sei o que, e tudo mais, tem que saber gritar. E eu falei: pastor, mas como assim? Se eu estou com a palavra de Deus, a oração que muitos pastores fazem pela gente, antes de nós mesmos pegarmos o microfone para começar a falar do amor de Deus, alguns pastores chegam na gente e falam: ei Deus, abençoa esse pregador, que não seja ele, mas que seja o Senhor falando. Aí eu falei para ele: pastor, se não vai ser eu que vou estar falando, vai ser o próprio Deus, para que eu vou ter que estudar roncar? Para que eu vou ter que estudar gritar? Para que eu vou ter que ter técnica para segurar no microfone? A questão é que estamos nos últimos dias. O que importa, na verdade, é você falar do amor de Deus e realmente falar das Escrituras Sagradas. E alguns chegam ainda pra mim passando dica, falando o seguinte: você tem que ter mais técnica, você tem que estudar um pouco mais para poder se tornar realmente um pregador conhecido, você tem que estudar um pouquinho mais para poder ter algumas atitudes e algumas lábias diferentes. Olha só, vou falar uma coisa para alguns que têm esse tipo de pensamento. A Bíblia vai citar pra gente a história de um jumentinho. Na verdade, nem é uma história. A questão é que existia um burrinho, um jegue, que entrou na cidade de Jerusalém carregando quem? O próprio Jesus. Quando aquele jumentinho entrou na cidade de Jerusalém, carregando em cima dele o próprio Jesus, ele entrava naquela cidade de Jerusalém e muitos aguardavam o próprio Jesus. Quando Jesus entrava naquela cidade, muitos queriam pegar no jumentinho, muitos queriam estar
perto de Jesus. Havia uma criança que estava perto da mãe, e aí a mãe fala: ei, meu filho, tira o seu casaco, tira o casaco, joga no chão para que o jumento passe por cima. O menino, mãe, tá. O pastor Abílio Santana vai citar uma história dessa pra gente. E no momento em que aquele jumentinho ia entrando na cidade de Jerusalém, muitos queriam realmente estar perto. Eu fico imaginando o seguinte: aquele jumentinho entrando e muita gente ao redor daquele jumentinho, daquele jegue que estava carregando Jesus. No momento em que Jesus vai entrando quase que no centro da cidade, muita gente já passou a mão no burrinho, muita gente já pegou nas orlas, muitas das pessoas já passaram a mão na pelagem daquele jumento. Aí eu fico imaginando, eu tento imaginar, isso é um pensamento meu, aquele burrinho entrando na cidade de Jerusalém, e ele imaginando: eu sou um maioral, muita gente me esperando, muita gente me aguardando. E no momento em que ele entrava, muitas pessoas, imagino eu, jogando perfume, flores, querendo realmente estar perto do jumento. Só que no momento em que ele entrava, eu imagino dessa forma: ele entrava com as suas orelhinhas levantadas e o seu rabinho empinado. E eu imagino muitas pessoas gritando: Hosana, Hosana! E o jumentinho entrando, desfilando: Hosana mesmo! E no momento em que ele entrava, passavam a mão naquele jumento. Só que teve uma hora em que chegou lá na frente e Jesus desceu do jumento. Na hora que Jesus desceu do jumento, eu imagino Pedro chegando perto de Jesus e perguntando: o que eu faço com esse jumento agora? E Jesus simplesmente responde para ele: pega ele e leva para a roça. Ele vai cumprir a sina agora. Provavelmente vai estar trabalhando na roça, carregando mato, carregando farinha. No momento em que Jesus desceu do jumento, não havia mais ninguém por perto do jumento. Todo mundo agora cercava a Jesus. Aonde que eu quero chegar com isso? Se eu fui convidado para um culto, ou algum congresso, ou uma festa, quem sabe, estou eu ali pregando, estou eu ali dando autógrafo, estou eu ali recebendo muitas pessoas que querem um abraço ou querem tocar em mim. Ei, quem tira foto com outras pessoas não é Jesus, sou eu. Quem dá autógrafo ou quem pode dar autógrafo um dia não é Jesus, sou eu. Quem vai pegar o microfone e vai ser bem recebido na igreja, com ornamentações e tudo mais, não é Jesus, sou eu. Mas eu quero deixar claro para aqueles que querem ter um ministério agora. No momento em que Jesus estava em cima do burrinho, muitas pessoas queriam estar perto do burrinho. Mas quando Jesus desceu do burrinho, ninguém queria mais estar perto. Não entendeu ainda? Eu sou o ministro da palavra, eu tiro foto, eu dou autógrafo, ou posso dar um dia. Eu é quem recebo tudo. Mas se Jesus descer um dia da minha vida, acabou, acabou. Não tem ministério sem o próprio Jesus. Não tem ministério sem o próprio Senhor. Não tem ministério ou escritura que você pode falar sem ter o próprio Deus acima de tudo. E fica a dica, muitos que querem começar um ministério, ei, ore. Peça para Deus para que Ele dê discernimento. Vários pregadores hoje em dia sobem no púlpito para poder falar qualquer coisa. Alguns jovens ainda falam: nossa, que movimento foi aquele? Só que passa um dia, 2 dias, 3 dias e a pessoa já volta para o pecado de novo. Volta para a mesma rotina que teve antes. Ué, mas não teve movimento? Se teve um movimento e durou 3 dias, é porque não foi de Deus, foi do homem. O que vem de Deus para a sua vida transforma e se torna eterno. Se você aceita Jesus hoje e você quer ter um ministério, passa você a entender que ele precisa estar acima de todas as coisas na sua vida. Se você tirar ele da sua vida, ou se um dia ele descer, acabou. E eu quero mandar aqui também um abraço para o meu amigo Leonardo Veloso. Que Deus venha abençoar a sua vida, amigo. E que venhamos realmente estar continuamente jogando a nossa rede e tentando pescar a cada dia. Estou orgulhoso do seu trabalho e que Deus venha abençoar as nossas vidas a cada dia que se passa. Se gostou, dá um like aqui. Se não gostou, dá um like aqui. Se você gostou, compartilha. Se você não gostou, compartilha, que Deus vai abençoar a sua vida e as outras pessoas que se encontram ao seu redor. Que Deus venha abençoar a sua vida, que você venha ser um grande pregador, uma grande pregadora, um ministro de louvor, seja o que você for, mas que Deus venha sempre estar acima de você, em cima de você. Que você possa receber essa palavra, guardar no seu coração. Amém? Esse é o assunto que temos para atualizar hoje.